Quando entrei na sala do tribunal, minha filha deu uma risadinha e meu genro balançou a cabeça. O juiz ficou pálido, a mão tremeu enquanto ele murmurava: "Meu Deus, é realmente ela?" Todos se viraram e ficaram me olhando. Ninguém imaginava quem eu realmente era, até aquele dia. A porta da sala de audiências pesava mais do que deveria. Ou talvez fossem meus 68 anos carregando o peso de uma traição que jamais imaginei viver. Quando empurrei aquela madeira escura, senti o rangido ecoar como um aviso, mas para quem, eu ainda não sabia. O ar estava denso, cheiro de papel velho, café requentado e tensão. Meus olhos varreriam a sala antes mesmo de dar o primeiro passo. Lá estava ela, minha filha, Isadora. Sentada ao lado do marido, Tiago, com aquele terno cinza que ele achava elegante, mas que só disfarçava a mediocridade. Ela usava um vestido azul marinho, o mesmo que eu dei de presente no último Natal. A ironia doía mais que qualquer palavra. Quando me viram, aconteceu. Isadora soltou uma risadinha. Não foi alta, mas cortou o silêncio como vidro quebrado. Tiago balançou a cabeça, como quem olha para uma criança teimosa que insiste em fazer birra. Os dois trocaram um olhar. Aquele olhar de cumplicidade que só existe entre pessoas que conspiram juntas. Eu deveria ter sentido vergonha. Era isso que eles queriam. Que eu entrasse ali curvada, derrotada, aceitando meu papel de velhinha incapaz que precisava ser protegida de si mesma. Mas não foi isso que aconteceu. Dei mais um passo. Meus sapatos baixos, confortáveis, bateram no piso frio com uma firmeza que eu mesma não esperava. Foi quando notei o movimento no canto da sala. O juiz, uma mulher jovem, doutora Patrícia Moreira, cabelos presos num coque impecável, levantou os olhos do processo. Mas não foi ela quem teve a reação. Foi o homem ao lado dela. Um senhor de cabelos grisalhos, terno escuro, postura ereta. Ele não deveria estar ali. Não era comum um desembargador aposentado acompanhar uma audiência trivial de interdição. Mas Dr. Henrique Castelo Branco não estava ali por acaso. Quando nossos olhares se cruzaram, vi a cor sumir do rosto dele. A mão que segurava a caneta começou a tremer. Ele murmurou algo, baixo, mas o silêncio da sala amplificou cada sílaba. Meu Deus! É realmente ela? E então, como dominós caindo, todas as cabeças se viraram. O advogado de Isadora e Tiago, um sujeito barrigudo chamado Dr. Sérgio, primo de Tiago, franziu a testa confuso. A escrevente parou de digitar. Até o segurança perto da porta me olhou com curiosidade renovada. Eu não disse nada. Apenas caminhei até a cadeira reservada para mim, do lado oposto ao da minha filha. Senti o peso dos olhares, mas também senti algo novo: poder. Porque eles não sabiam. Ninguém ali sabia quem eu realmente era. Isadora deve ter percebido algo errado. A risadinha morreu. Tiago cruzou os braços, a pose de arrogância vacilando por um segundo. Dr. Sérgio folheou os papéis, procurando alguma informação que explicasse a reação do desembargador. A juíza limpou a garganta. Podemos começar. Esta é a audiência referente ao processo número 4.628, pedido de interdição e curatela de Madalena Furtado Mendes, requerido por sua filha, Isadora Mendes Carvalho. Meu nome completo ecoou na sala. Madalena Furtado Mendes. Fazia tanto tempo que eu não ouvia alguém pronunciá-lo daquela forma, com o peso oficial que ele carregava. Henrique ainda me observava, incrédulo. Ele devia estar relembrando. 1983. Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso do industrial acusado de fraude fiscal. Eu tinha 26 anos e era a única advogada mulher naquela sala. Henrique era promotor, jovem e idealista. Nós dois brigamos ferozmente, mas com respeito mútuo. Eu venci. Ele me cumprimentou depois, dizendo que eu seria grande, e eu fui. Por alguns anos. Até que troquei a toga pelo avental, troquei os tribunais pela sala de estar,
Troquei meu sobrenome de advogada pelo sobrenome de esposa. Mas algumas coisas não se apagam. Algumas coisas apenas adormecem. Olhei para Isadora. Ela estava inquieta agora, roendo a lateral da unha. Um tique de nervosismo que ela herdou de mim. Tiago sussurrou algo no ouvido dela, provavelmente tentando acalmá-la. Eu quis sorrir. Mas não sorri, porque 3 meses atrás, quando recebi aquele papel na minha porta, a citação judicial dizendo que minha própria filha estava pedindo para me declararem incapaz, algo dentro de mim quebrou. Não foi desespero, foi raiva. Raiva fria, calculada, do tipo que constrói estratégias em vez de destruir móveis. E hoje, naquela sala abafada, com o cheiro de injustiça no ar, eu estava prestes a mostrar o preço da traição. Mas como chegamos até aqui? Como uma mãe que deu tudo, cada gota de suor, cada noite em claro, cada sonho abandonado, se vê sentada num tribunal, acusada de ser louca pela própria filha? Deixa eu te contar desde o começo. Porque essa história não começou hoje. Começou há 8 meses, no dia em que meu marido Arnaldo fechou os olhos pela última vez e minha filha finalmente mostrou quem sempre foi. Se você quer entender como uma família pode se transformar em campo de batalha e como uma mulher subestimada pode virar o jogo quando ninguém espera, continue comigo. Inscreva-se no canal, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre lealdade, sangue e justiça. Arnaldo morreu numa terça-feira chuvosa de fevereiro. Infarto fulminante enquanto regava as orquídeas do quintal. Nem tempo de gritar teve. Quando encontrei ele, o regador ainda estava na mão. Foram 43 anos de casamento. 43 anos dividindo a mesma cama, o mesmo café da manhã, as mesmas brigas bobas sobre qual canal assistir depois do jantar. Ele não era perfeito, longe disso, mas era meu. E quando enterramos ele naquela tarde fria, senti que enterrava também uma parte de mim. Isadora chorou no velório. Chorou bonito, daquele jeito que todo mundo vê e comenta. Coitada, era tão apegada ao pai. Tiago ficou do lado dela o tempo todo, abraçando, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. Pareciam o casal perfeito na tragédia. Eu não chorei em público, não porque não quisesse, mas porque quando você vive quase 7 décadas, aprende que lágrimas na frente dos outros viram munição. Então, guardei minha dor para a madrugada, quando ninguém podia testemunhar. Os primeiros 2 meses após o enterro foram estranhos. A casa, que sempre foi barulhenta, mesmo com só nós dois, virou um mausoléu silencioso. Eu acordava esperando sentir o cheiro de café que Arnaldo fazia às 6 da manhã, mas só havia o vazio. Isadora aparecia de vez em quando, trazia marmitas, que eu nunca pedi, arrumava coisas que não precisavam ser arrumadas, ficava me olhando com aquela expressão de pena que me irritava profundamente. "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha nessa casa enorme", ela dizia, sentada no sofá que eu mesma escolhi há 15 anos. "É perigoso? E se acontecer alguma coisa?" "Eu moro aqui há 30 anos, Isadora. Acho que sei me virar." Ela suspirava. Tiago, sempre presente nessas visitas, balançava a cabeça como se eu fosse uma criança teimosa. "Dona Madalena, a gente só quer o melhor para a senhora", ele dizia com aquele tom paternalista que me dava vontade de jogar o cinzeiro de cristal na cabeça dele. Mas eu engolia a raiva, porque eram minha filha e meu genro, porque família é sagrado, ou pelo menos era o que eu ainda acreditava. A verdade começou a aparecer quando o inventário entrou em cena. Arnaldo tinha sido metódico a vida inteira. Trabalhou 38 anos como gerente administrativo numa distribuidora de alimentos. Aposentou com um salário decente, investiu com cuidado. Quando morreu, deixou a casa onde morávamos, um sobrado de 3 quartos em bairro valorizado, avaliada em R$890 mil, e uma poupança de R$340 mil. Eu era a única herdeira direta de tudo. A lei é clara. Cônjuge tem direito sobre os bens do casal. Mas Isadora também tinha direitos. Como filha única, metade da herança caberia a ela no futuro. No meu futuro, quando eu morresse.
O problema é que eu estava viva, muito viva. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Tiago passou a aparecer mais, sempre com conversas sobre investimentos, planejamento sucessório, segurança financeira. A senhora já pensou em fazer uma doação em vida, dona Madalena? Ele perguntou uma tarde, mexendo no celular enquanto Isadora fingia organizar minha cristaleira. Doação? Repeti, sem entender direito. É. A gente poderia facilitar tudo agora, evitar burocracia no futuro. A senhora continua morando aqui, claro, mas no papel a casa já estaria regularizada. Regularizada. Que palavra bonita para dizer tirada de mim. Vou pensar, respondi, sentindo o estômago apertar. Eles trocaram um olhar. Aquele maldito olhar de novo. Nas semanas seguintes, as visitas se intensificaram. Sempre com uma desculpa: trazer comida, verificar se eu estava bem, consertar uma torneira que não estava quebrada. Mas eu comecei a notar coisas. Tiago medindo a sala de estar com uma trena. Isadora fotografando os quadros que meu pai me deixou de herança. Os dois cochichando na cozinha, parando abruptamente quando eu entrava. Uma noite, depois que foram embora, encontrei um panfleto esquecido no sofá. Era de uma construtora. Projeto de retrofit para casas antigas. Margem de lucro estimada após revenda, até 60%. Senti meu sangue gelar. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o imóvel. E a única coisa no caminho deles era eu. Foi quando entendi. Eu não era mais a mãe. Eu era o obstáculo. A campanha começou devagar. Tão devagar que no início nem parecia campanha. Isadora ligava todo dia, às vezes 2, 3 vezes, sempre com a mesma ladainha. Mãe, a senhora tomou os remédios? Eu nem tomava remédio. Só um para a pressão de vez em quando o médico insistia, mas ela perguntava como se eu fosse uma paciente terminal esquecida num asilo. Tomei, filha, eu respondia cansada. Tem certeza? Porque ontem a senhora disse que tinha tomado, mas quando cheguei aí vi os comprimidos todos na cartela ainda. Mentira, pura mentira. Mas ela dizia com tanta convicção que por um segundo até eu duvidei de mim mesma. Tiago começou a aparecer com um caderninho. Dizia que era para anotar as coisas importantes que eu precisava lembrar. Olha, dona Madalena, vou deixar aqui anotado. Segunda-feira é dia de pagar a luz. Quarta-feira, o IPTU vence. A senhora consegue lembrar? Tiago, eu pago minhas contas há 50 anos. Ele sorriu. Aquele sorriso condescendente de quem lida com criança teimosa. Claro, mas a gente envelhece, né? Normal esquecer as coisas, normal. Ele disse normal, como quem planta uma semente. Depois começaram os episódios inventados. Certa tarde, Isadora entrou em casa esbaforida, com o celular na mão. Mãe, a vizinha me ligou. Disse que a senhora deixou o fogão ligado ontem à noite. A casa inteira podia ter pegado fogo. Eu olhei para ela, incrédula. Que vizinha? A dona Cláudia. Dona Cláudia tinha morrido 6 meses antes. Câncer no pulmão. Eu tinha ido no enterro. Isadora, a dona Cláudia está morta. Ela piscou, desviou o olhar. Ah, não, desculpa. Foi a filha dela, a Marcela. Marcela morava em Curitiba. Não pisava naquela casa havia anos, mas Isadora não esperava que eu soubesse. Contava com minha ignorância, com minha suposta confusão mental. Eu não deixei fogão ligado, respondi, firme. Nem usei o fogão ontem. Comi a marmita que você trouxe. Ela mordeu o lábio. Então deve ter sido anteontem. Sei lá, mãe, você anda tão distraída. Distraída. Mais uma semente. Tiago começou a comentar com outros familiares, primos distantes, sobrinhos que eu via uma vez por ano. Sempre com aquele tom preocupado, quase nobre. Estamos vigiando a dona Madalena de perto. Ela anda esquecendo muito as coisas. Semana passada se perdeu voltando do mercado. Nunca me perdi. O mercado fica a 4 quarteirões. Eu ia lá desde que me mudei para aquela casa. Mas a história se espalhou.
e cada pessoa que ouvia acrescentava um detalhe. Coitada, parece que ela esquece até o nome dos netos. Eu não tenho netos. Isadora nunca quis filhos. Disse que não era a praia dela. Mas agora a narrativa mudava, e eu virava a avó desnaturada, perdida na própria mente. A gota d'água foi o médico. Tiago trouxe um tal Dr. Evandro, um sujeito magro, óculos pequenos, jaleco impecável. Disse que era amigo da família e que queria fazer uma avaliação preventiva. Eu nem conhecia aquele homem. Ele me fez perguntas idiotas. Que dia era? Quem era o presidente? Quanto era 7 vezes 8? Eu respondi tudo com precisão cirúrgica, olhando direto nos olhos dele. Mas no final, ele balançou a cabeça, grave. Dona Madalena, a senhora apresenta sinais de declínio cognitivo leve. Nada grave ainda, mas é preocupante. Recomendo acompanhamento e talvez uma curatela preventiva. Para proteger a senhora. Proteger. Sempre essa palavra. Isadora estava na sala. Fingiu surpresa, mas nos olhos dela vi alívio. Doutor, o que a gente deve fazer? Procurar orientação jurídica. Garantir que ela não tome decisões financeiras precipitadas. A interdição pode ser a melhor saída. Interdição. A palavra caiu na sala como uma bomba. Quando eles saíram, fiquei sozinha. Sentei na poltrona do Arnaldo, aquela que ele amava, onde assistia futebol e reclamava do juiz, e deixei a fisgada da traição me perfurar por dentro. Mas não chorei, porque alguma coisa tinha acordado em mim. Alguma coisa antiga, afiada, que ficou quieta tempo demais. Peguei meu celular, o mesmo que Tiago achava que eu mal sabia usar. Abri o gravador e comecei a documentar tudo. Cada mentira, cada armação. Porque se eles achavam que eu era senil, ingênua, derrotada, estavam prestes a descobrir o preço de subestimar uma mulher que sobreviveu a coisas que eles nem imaginam. O envelope chegou numa quinta-feira. Papel pardo, selo do fórum, meu nome digitado em letras frias. Reconheci na hora o que era. Qualquer um que já passou pelo sistema judicial reconhece. Citação. Minhas mãos tremeram quando rasguei o lacre, não de medo, de fúria contida. Processo no 4º ISST 28/2025. Requerente: Isadora Mendes Carvalho. Requerida: Madalena Furtado Mendes. Objeto: interdição e curatela. Li cada palavra 3 vezes. Cada linha era uma facada diferente. A petição inicial estava anexada. 17 páginas de mentiras jurídicas bem construídas. O advogado, esse tal de Dr. Sérgio Carvalho, primo de Tiago, tinha caprichado. Descrevia uma mulher que eu não reconhecia. A requerida apresenta esquecimentos frequentes, desorientação temporal, dificuldade em gerir suas finanças, comportamento errático. Comportamento errático. Eu que acordava às 6 da manhã todos os dias, tomava café, regava as plantas, lia o jornal, pagava contas online sem ajuda de ninguém. Anexaram laudos, 3 laudos médicos. Um deles assinado pelo tal Dr. Evandro, que me avaliou naquela tarde armada. Os outros 2 eu nem conhecia os médicos. Provavelmente compraram as assinaturas. Tinha mais. Declarações de testemunhas, vizinhos que supostamente me viram confusa na rua, uma funcionária de farmácia que alegou que a senhora comprou o mesmo remédio 2 vezes no mesmo dia, esquecida. Tudo inventado, tudo fabricado com uma precisão assustadora. E no final, o pedido: interdição total, nomeação de Isadora como curadora, transferência da administração de todos os bens. Todos. Os bens, a casa, a poupança, tudo. Sentei no sofá, ainda segurando os papéis. O relógio da parede marcava 3 da tarde. A casa estava silenciosa, mas dentro de mim havia um furacão. Isadora chegou meia hora depois. Ela tinha chave. Eu tinha dado anos atrás, quando achei que minha filha era minha aliada. Entrou com aquela cara de cordeiro. Vinha preparada para a cena. Mãe, eu preciso conversar com a senhora.
Levantei os olhos devagar. Mostrei o envelope. Sobre isso, ela engoliu seco. Tiago apareceu atrás dela, como sempre. Meu genro adorava se esconder atrás da esposa quando a situação ficava difícil. Mãe, por favor, deixa eu explicar. Explica. Cortei, seca. Ela sentou na ponta da poltrona, ensaiada. Cada gesto parecia decorado. A gente só quer proteger a senhora. A casa é muito grande, a senhora tá sozinha, qualquer coisa pode acontecer. E o dinheiro? Mãe, a senhora pode ser enganada, pode cair em golpe. Golpe, repeti, deixando a palavra flutuar. Tipo o golpe que vocês estão aplicando em mim agora? O rosto dela endureceu. Não é golpe, é cuidado. Cuidado seria me perguntar se eu preciso de ajuda. Cuidado seria conversar comigo. Vocês foram direto ao juiz, Isadora. Me acusaram de louca sem me dar chance de defesa. Tiago finalmente abriu a boca com aquele tom que ele achava conciliador. Dona Madalena, a senhora tá levando pro lado pessoal. É só uma formalidade legal. A senhora continua morando aqui. A gente só vai administrar as finanças, garantir que tudo fique em ordem. Em ordem para quem? Para vocês? Ele cruzou os braços. A casa tá no nome da senhora e do falecido. Com a interdição, a gente consegue finalizar o inventário mais rápido, vender se necessário, investir melhor o dinheiro. Vender. Aí estava. A palavra que eles evitavam, mas que sempre esteve no centro de tudo. Vocês querem vender minha casa? Falei, cada sílaba pesando como chumbo. Isadora tentou segurar minha mão. Eu puxei. Mãe, não agora, mas no futuro, talvez. Para conseguir um lugar menor, mais fácil de cuidar, e o resto do dinheiro fica rendendo para vocês. Silêncio. Tiago suspirou, irritado. A senhora está sendo dramática. A gente é família. Tudo que é da senhora vai ser nosso um dia mesmo. A gente só está adiantando o processo para evitar problema. Família. Essa palavra tinha perdido completamente o significado. Olhei para minha filha. Procurei nos olhos dela algum traço da menina que embalei no colo, que ensinei a ler, que defendi de valentões na escola. Não encontrei nada. Assina os papéis, mãe, ela disse, cansada. Vai ser melhor para todo mundo. O Dr. Sérgio disse que se a senhora aceitar, o processo é rápido. Indolor. Indolor. Como se arrancar minha dignidade, minha autonomia, minha vida inteira fosse um procedimento cirúrgico simples. Não vou assinar. Tiago bufou. Então vai ser do jeito difícil. O juiz vai nomear um perito, fazer avaliação e no final vai dar a mesma coisa. A senhora só vai gastar mais dinheiro com o advogado. Eles levantaram. Isadora ainda tentou um último apelo emocional. Mãe, pensa bem. Faz isso pela gente. Pelo seu bem. Pelo meu bem. Eles saíram. Eu tranquei a porta atrás deles. Depois, liguei o gravador do celular novamente. Tinha tudo. Cada palavra. Cada confissão involuntária. Sorri sozinha, amargo. Eles achavam que tinham armado a emboscada perfeita. Mas estavam prestes a descobrir que a presa sabia caçar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na escrivaninha do quarto, aquela que Arnaldo me deu de aniversário há 20 anos. A madeira já estava gasta, manchada de café e tinta, testemunha silenciosa de tantas madrugadas. Abri a gaveta de baixo, a que ficava sempre trancada. Lá dentro, guardado entre papéis velhos e fotografias amareladas, estava ele, meu passado, embrulhado em couro marrom. Passei os dedos pela superfície da pasta. Senti o relevo das letras douradas, meio apagadas pelo tempo. Madalena Furtado, OAB SP 34.719. Fazia décadas que não abria aquilo. Dentro, minha carteira de advogada. A foto era de uma mulher jovem, olhar determinado, cabelo curto impecável. Eu tinha 24 anos quando tirei essa foto. Acabara de passar no exame da ordem. Terceira da turma. Embaixo da carteira, recortes de jornal cuidadosamente preservados.
Manchetes que minha mãe colecionou, orgulhosa. Jovem advogada vence caso impossível contra gigante do setor imobiliário. Madalena Furtado, a nova promessa do direito criminal paulista. Mulher enfrenta machismo e vence em tribunal lotado. Sorri amargo. Aquela mulher parecia outra pessoa, mas não era. Ela estava aqui, debaixo das rugas, das dores nas costas, dos cabelos grisalhos. Eu fui boa, muito boa. Nos anos 80, ser advogada mulher era nadar contra a maré com pedras amarradas nos pés. Os colegas homens me tratavam como secretária. Os juízes ignoravam meus argumentos até que eu elevava a voz. Os clientes desconfiavam até eu vencer o primeiro processo. Mas eu venci. Muitos. Defendi empresários, donas de casa acusadas injustamente, trabalhadores esmagados por patrões poderosos. Cada vitória me dava uma reputação maior, e cada reputação me dava casos mais difíceis. Foi num desses casos que conheci Henrique Castelo Branco. Era 1983. Eu tinha 26 anos, ele 29. Promotor público recém-nomeado, idealista, rigoroso. O caso era de um industrial acusado de sonegação fiscal, valores que hoje pareceriam ridículos, mas na época eram uma fortuna. Henrique me enfrentou com tudo. Cada argumento meu, ele revidava. Cada testemunha que eu apresentava, ele desqualificava. Durante 6 meses, aquele tribunal virou um campo de batalha. Eu ganhei. Não porque meu cliente era inocente, talvez não fosse, mas porque Henrique cometeu um erro processual, pequeno, quase invisível. Eu notei, usei. Depois da sentença, ele me procurou no corredor. Doutora Madalena, disse estendendo a mão. Foi uma honra enfrentar a senhora. Mesmo perdendo, apertei a mão dele. A honra foi minha, doutor Henrique. Ele sorriu. A senhora vai longe, vai ser uma das grandes. Fui, por um tempo, casei aos 30. Arnaldo era contador, conheci num caso corporativo. Homem quieto, confiável, totalmente diferente do mundo acelerado dos tribunais. Ele me acalmava. Aos 33, engravidei de Isadora. A gravidez foi difícil. Pressão alta, repouso absoluto nos últimos meses. Arnaldo me pediu para desacelerar. Amor, você não precisa provar nada para ninguém. A gente tem dinheiro guardado. Fica em casa, cuida de você, da nossa filha. Depois, se quiser, você volta. Eu acreditei. Depois que Isadora nasceu, mergulhei na maternidade. Amamentação, fraldas, noites acordadas. Minha licença virou afastamento. Afastamento virou ausência. Quando tentei voltar, 2 anos depois, o mundo tinha mudado. Meus clientes tinham arranjado outros advogados, meus contatos esfriaram. E Arnaldo? Arnaldo sempre tinha uma desculpa para eu adiar a volta. Isadora precisa de você agora. Ela é tão pequena. Amor, será que vale a pena? Você tá tão estressada quando trabalha. A gente não precisa de dinheiro. Relaxa. Relaxei. E quando vi, 15 anos tinham passado. Isadora estava adolescente. Eu estava com 40 e tantos. E minha carreira estava enterrada. Nunca cancelei minha inscrição na OAB. Pagava a anuidade religiosamente, como quem paga penitência por um sonho abandonado. Mas nunca mais botei os pés num tribunal. Até agora. Fechei a pasta devagar. Peguei o celular. Procurei no Google. Dr. Walter Drummond, advogado São Paulo. O nome apareceu imediatamente. Escritório grande, renomado, especializado em direito de família e sucessões. Walter tinha sido meu colega de faculdade, um dos poucos que me respeitava de verdade. Liguei. Atendeu no 3º toque. Drummond. Walter, é a Madalena. Madalena Furtado. Silêncio. Depois uma risada incrédula. Madalena? Meu Deus, pensei que você tinha virado lenda urbana. Quantos anos? Muitos, respondi sorrindo pela primeira vez em dias. Walter, preciso de ajuda. Pode falar. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio, apenas soltando alguns palavrões escolhidos nos momentos certos. Quando terminei,
Ele assobiou baixo. Isso é sórdido, mas você tem provas? Gravações, documentos, tudo. Você é minha aluna favorita, ele riu. Passa aqui amanhã. Vamos destruir esses canalhas. Desliguei e olhei para a carteira da OAB novamente. A mulher da foto ainda estava viva, e ela estava com fome de justiça. O aniversário de Isadora era no sábado, 38 anos. Ela sempre fez questão de comemorar, não por gostar de festas, mas porque adorava ser o centro das atenções. Dessa vez, organizaram um jantar na casa deles. Um apartamento moderno no bairro Novo, todo minimalista, cheio de móveis brancos que não combinavam com nada. Tiago adorava ostentar que tinha bom gosto. Recebi o convite por mensagem. Nem ligação foi. Mãe, jantar aqui em casa sábado, 20 horas. Vem, por favor. Beijo. Por favor. Como se fosse um pedido genuíno, não uma ordem disfarçada. Pensei em não ir, mas Walter me aconselhou. Vai, observa. Grava tudo que puder. Gente assim sempre escorrega na língua quando acha que ganhou. Então fui. Cheguei às 8 em ponto. Toquei a campainha e esperei. Ouvia risadas lá dentro, música ambiente, barulho de taças. Isadora abriu a porta. Vestido vermelho justo, maquiagem impecável, sorriso de plástico. Mãe, que bom que veio. Me abraçou rápido, daquele jeito protocolar, sem calor. Senti o perfume caro que provavelmente Tiago comprou com o salário que mal sustentava o estilo de vida que eles fingiam ter. A sala estava cheia. Reconheci alguns rostos, primos distantes, amigos do casal, colegas de trabalho de Tiago. Ninguém que realmente se importasse comigo. Pessoal, minha mãe chegou, Isadora anunciou, teatral. Alguns acenaram, outros mal olharam. Me sentei num canto, perto da janela. Coloquei a bolsa no colo. Dentro dela, meu celular já estava gravando. O jantar começou. Comida cara, vinho importado, conversas vazias sobre investimentos, viagens, carros. Eu mal toquei no prato. Foi na hora da sobremesa que começou. Tiago se levantou, taça na mão. Bateu na lateral do cristal com uma colher, pedindo atenção. Pessoal, pessoal, um brinde. Todos levantaram as taças. Eu segurei a minha, desconfiada. Hoje a gente comemora mais um ano da minha linda esposa. Ele começou, puxando Isadora pela cintura. Mas também quero aproveitar para falar de uma coisa importante. Senti o estômago apertar. A gente tá numa fase de mudanças na família. A dona Madalena, mãe da Isa, tá precisando de cuidados especiais. Ela anda meio... esquecida, né? Ele riu, mas ninguém riu junto. Então, a gente decidiu tomar conta das coisas para ela. Da casa, do dinheiro, essas paradas. Para garantir que ela fique bem, tranquila, sem preocupação. As pessoas olharam para mim. Alguns com pena. Outros com aquela curiosidade mórbida de quem assiste acidente na estrada. Isadora completou, em tom melodramático. É difícil, gente. Ver minha mãe assim, tão frágil. Mas a gente tem que ser forte, né? Fazer o que precisa ser feito. Ela se aproximou de mim, pousou a mão no meu ombro. Um gesto que parecia carinho, mas era posse. Não se preocupe, mãezinha. A gente vai cuidar de tudo para você. Do dinheiro, da casa, de tudo. Você não precisa se preocupar com nada mais. Senti as unhas dela cravarem levemente no meu ombro. A mesa ficou em silêncio constrangedor. Minha prima Beatriz, a única pessoa ali que ainda tinha alguma decência, desviou o olhar. Tiago ergueu a taça. Então é isso. Brinde à família, à saúde e às novas fases da vida. Saúde! Todos repetiram, mecânicos. Eu não bebi. Me levantei devagar. Peguei minha bolsa. Onde a senhora vai, mãe? Isadora perguntou surpresa. Pra casa. Mas ainda tem bolo. Não tenho fome. Caminhei até a porta. Ninguém tentou me segurar. No fundo, todos ficaram aliviados. A velhinha inconveniente estava indo embora. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi.
A voz de Tiago, baixa, mas não baixa o suficiente. Ele estava perto da cozinha, falando com algum amigo. Em 2 meses aquela casa é nossa. Velho estorvo. Mas fazer o quê, né? Herança não cai do céu. Risada. Dele e de mais alguém. E então ouvi Isadora, também rindo. Pelo menos ela tá cooperando. Imagina se fosse difícil, ia ser um inferno. Minha mão congelou na maçaneta. Estorvo. Ela me chamou de estorvo. Respirei fundo. Não me virei. Não disse nada. Abri a porta e saí. No elevador, sozinha, deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza, de raiva, de indignação, mas também de determinação. Porque agora eu tinha tudo. Cada palavra, cada confissão. E eles não faziam ideia do que estava por vir. Na segunda-feira de manhã, estava sentada no escritório de Walter Drummond. 12º andar de um prédio espelhado na Avenida Paulista. A sala tinha vista para a cidade inteira. Uma selva de concreto que já foi minha. Walter estava mais velho, claro. Cabelos grisalhos, óculos de grau grosso, mas o mesmo sorriso afiado de quem adora um bom combate jurídico. Deixa eu ver essas gravações. Pediu, estendendo a mão. Passei meu celular. Ele conectou num notebook, colocou fones de ouvido e ficou 40 minutos em silêncio absoluto, apenas ouvindo. Vi as expressões mudarem no rosto dele. Surpresa, indignação. E no final, um sorriso perigoso. Tirou os fones. Madalena, isso aqui é ouro, ouro puro. Serve. Serve. Isso destrói o processo deles. Litigância de má-fé, falsidade ideológica, tentativa de estelionato. Posso enquadrar em uns 5 crimes diferentes só de cabeça. Senti um alívio enorme. Então você aceita o caso? Ele me olhou como se eu tivesse ofendido. Aceito? Madalena, eu vou fazer de graça se for preciso. Mas você vai pagar, porque sei que você tem dinheiro e orgulho demais para aceitar caridade. Ri. Primeira vez em semanas que ri de verdade. Quanto? 20 mil de honorários iniciais. Se ganharmos, e vamos ganhar, mais 15% de qualquer indenização. Fechado. Apertamos as mãos. Walter pegou um bloco, começou a rabiscar. Vou pedir a juntada dessas gravações como prova. Requerer perícia independente para provar sua capacidade mental. E vou sugerir que o juiz tome ciência das reais intenções da sua filha. Tem mais uma coisa, falei hesitante. Pode falar. Eu quero que o desembargador Henrique Castelo Branco saiba desse caso. Walter ergueu as sobrancelhas. Castelo Branco? O lendário? Conheço ele. Trabalhamos juntos nos anos 80. Madalena, você é uma caixa de surpresas. Ele me respeitava. Se souber que estou sendo vítima disso, talvez acompanhe a audiência. Como observador, só para garantir que as coisas sejam feitas direito. Walter pensou por um momento. É irregular, mas não é proibido. E a presença dele na sala ia intimidar qualquer um. Deixa comigo. Saí do escritório com algo que não sentia há tempos, esperança. Mas ainda faltava uma peça. À tarde, peguei um táxi até um bairro residencial na Zona Sul, endereço que tinha anotado num papel amarelado. Toquei a campainha de uma casa modesta, bem cuidada, com jardim de rosas na frente. Uma senhora de cabelos brancos abriu a porta. Sim? Dona Irene? Ela me olhou, confusa. Sou eu. Quem é a senhora? Meu nome é Madalena. Fui advogada há muitos anos atrás. A senhora não me conhece, mas eu defendi seu marido em 1987, caso de acidente de trabalho. Os olhos dela se arregalaram. Alfredo? Isso. Conseguimos a indenização integral. Ele pôde se aposentar com dignidade. Ela levou a mão ao peito, emocionada. Meu Deus! Doutora Madalena, entre, por favor. Sentamos na salinha simples. Ela me serviu café. Conversamos sobre Alfredo, que tinha falecido 3 anos atrás, sobre a vida, sobre memórias. Então contei minha história. Quando terminei, Dona Irene estava com lágrimas nos olhos.
Que horror! A própria filha... Eu sei que é muito pedir, dona Irene, mas preciso de testemunhas que confirmem minha capacidade mental. Pessoas que me conhecem, que podem atestar que estou lúcida, funcional. Ela não hesitou. Eu vou. Vou depor o que for preciso. A senhora salvou minha família. Agora é minha vez. Visitei mais 3 ex-clientes naquela semana. Todos aceitaram ajudar. Walter também providenciou uma bateria de exames. Neurologista, psiquiatra, geriatra. Todos confirmaram. Capacidade mental plena. Nenhum sinal de demência ou declínio cognitivo. Na sexta-feira, Walter me ligou. Consegui. Castelo Branco vai estar na audiência. Como observador? Oficialmente. Mas todos vão saber quem ele é. A juíza titular vai ficar nervosa, os advogados da outra parte vão suar frio. Perfeito. Madalena, tem certeza que quer fazer isso? Sua filha vai ficar exposta. Publicamente. Fechei os olhos. Pensei na risadinha dela no aniversário. No velho estorvo. Nas mentiras, nas armações, na frieza. Tenho certeza. Então prepara o coração. Porque quando a gente entrar naquela sala, não vai ter volta. Desliguei. Olhei para o espelho do corredor. A mulher refletida tinha rugas, cabelos brancos, marcas do tempo. Mas nos olhos dela brilhava o fogo de quem nunca desistiu. A advogada tinha voltado e ela estava pronta para a guerra. O dia da audiência amanheceu cinzento. Céu carregado, ameaça de chuva. Como se até o tempo soubesse que algo importante ia acontecer. Me vesti com cuidado. Calça social preta, blusa branca discreta, sapatos baixos confortáveis. Nada chamativo. Queria parecer exatamente o que eles esperavam. Uma senhora simples, inofensiva. A surpresa viria depois. Walter passou para me buscar às 9. No carro, ele repassou a estratégia. Deixa eles falarem primeiro. Quanto mais confiantes, melhor. Quando for sua vez, mantenha calma. Técnica, precisa, cirúrgica. Como nos velhos tempos. Exatamente. Chegamos ao fórum às 9h40. O corredor estava cheio. Advogados, partes, testemunhas. O cheiro de papel velho e café requentado me trouxe memórias que eu achava enterradas. Isadora e Tiago já estavam lá. Ela de vestido azul marinho, o que eu dei de presente. Ele de terno cinza que tentava parecer mais caro do que era. O doutor Sérgio, advogado deles, conversava no celular, rindo de alguma piada particular. Quando me viram chegar com Walter, a risada morreu. Isadora olhou confusa. Mãe, quem é esse? Meu advogado. Tiago franziu a testa. A senhora contratou o advogado? Pra quê? A gente só quer resolver isso em família. Walter respondeu por mim, voz firme. Doutor. Walter Drummond, OABSP 18432. E isso deixou de ser assunto de família quando vocês entraram com processo judicial. Dr. Sérgio se aproximou tentando parecer confiante, mas havia tensão no maxilar. Drummond? O Drummond do escritório da Paulista? Esse mesmo. Isso aqui é uma interdição simples. Não precisa de artilharia pesada. Walter sorriu. Ah, mas eu discordo. Acho que vai precisar. Entramos na sala quando chamaram o processo. Era uma sala pequena, sem júri, apenas uma mesa comprida onde a juíza se sentaria, cadeiras para as partes, um ar-condicionado velho que fazia barulho. Mas havia uma cadeira extra ao lado da mesa da juíza. E nela estava ele, Dr. Henrique Castelo Branco. Cabelos completamente brancos agora, óculos de armação fina, terno escuro impecável. A postura ereta de quem passou a vida inteira fazendo a lei ser cumprida. Quando entrei, nossos olhares se cruzaram. Vi o reconhecimento imediato. A incredulidade. Ele sabia quem eu era, ou quem eu tinha sido. A cor sumiu do rosto dele. A mão que segurava a caneta tremeu visivelmente. Murmurou, baixo, mas audível no silêncio tenso. Meu Deus, é realmente ela? Todas as cabeças se viraram. Isadora olhou de mim para ele confusa. Tiago cochichou algo no ouvido dela. Dr. Sérgio folheou os autos freneticamente, procurando alguma informação que explicasse.
A juíza, doutora. Patrícia Moreira, jovem, talvez 30 e poucos anos, entrou e bateu o martelo. Audiência de justificação. Processo 4.728. Pedido de interdição. Podem sentar. Todos se sentaram. Eu, ao lado de Walter. Isadora e Tiago, do outro lado, com Dr. Sérgio. Doutora Patrícia notou a presença de Henrique e pareceu nervosa. Desembargador Castelo Branco. É uma honra tê-lo como observador. Ele apenas acenou, mas continuou me olhando. A juíza limpou a garganta. Vamos começar. Dr. Sérgio, a palavra é sua. O advogado se levantou, confiante demais. Meritíssima, o caso é simples. A requerida, Madalena Furtado Mendes, com 68 anos, viúva, apresenta sinais evidentes de declínio cognitivo. Esquecimentos, desorientação, dificuldade em administrar patrimônio. Juntamos laudos médicos, testemunhos, documentação extensa. A família apenas busca protegê-la, garantindo que seus bens sejam administrados com responsabilidade até ela morrer. Walter interrompeu seco. Dr. Sérgio ficou vermelho. Isso é uma interpretação leviana. É a interpretação correta. Doutora Patrícia bateu o martelo. Ordem, por favor. Dr. Sérgio, continue. Ele passou os próximos 10 minutos apresentando os laudos falsos, as testemunhas compradas, a narrativa construída. Cada mentira soava convincente porque estava bem embrulhada em linguagem técnica. Isadora chorou em alguns momentos. Tiago segurou a mão dela, teatral. Quando o Dr. Sérgio terminou, sentou satisfeito. Doutora Patrícia olhou para mim. Dona Madalena, a senhora gostaria de se manifestar? Levantei devagar. Walter colocou a mão no meu braço, encorajador. Respirei fundo. E quando falei, não foi com a voz trêmula de uma velhinha assustada. Foi com a voz afiada de uma advogada que nunca perdeu o instinto. Meritíssima, meu nome completo é Madalena Furtado Mendes. Sou advogada, OAB SP 34.819, inscrita desde 1979. Atuei por 15 anos em direito criminal e civil. Venci casos contra empresas multinacionais. Defendi centenas de clientes. Me afastei voluntariamente para cuidar da minha família. Mas nunca, em momento algum, perdi minha capacidade mental. O silêncio na sala era sepulcral. Isadora estava branca. Tiago, boquiaberto. Dr. Sérgio, em pânico. Henrique Castelo Branco sorriu. Pequeno, mas genuíno. E eu continuei, porque agora, finalmente, era a minha vez. Puxei uma cadeira mais perto da mesa, como fazia 40 anos atrás, quando desmontava testemunhas. Minha voz estava firme, cirúrgica, cada palavra escolhida com precisão. Meritíssima, gostaria de apresentar provas que não constam nos autos, provas que mostram a real motivação deste processo. Doutora Patrícia inclinou-se para a frente, interessada. Prossiga. Walter abriu a pasta e começou a distribuir cópias. Transcrições das gravações, laudos médicos verdadeiros, declarações das testemunhas que ele tinha reunido. Primeiro, os laudos médicos apresentados pela parte autora. Continuei, apontando para os documentos. O doutor Evandro Pinheiro, que supostamente me avaliou, atende numa clínica particular de propriedade do genro da requerente, Tiago Carvalho. Conflito de interesses evidente. Dr. Sérgio tentou se levantar. Isso é uma acusação sem fundamento. Henrique Castelo Branco falou pela primeira vez, voz grave. Deixa a doutora terminar. Doutora. Ele me chamou de doutora. Dr. Sérgio sentou, derrotado. Além disso, prossegui. Providenciei avaliações independentes com 3 especialistas diferentes: neurologista, psiquiatra e geriatra. Todos atestaram capacidade mental plena. Os laudos estão aqui. Entreguei os documentos à juíza. Ela folheou rapidamente, impressionada. Segundo ponto, as testemunhas. A funcionária de farmácia que alegou que comprei remédio 2 vezes? Nunca aconteceu.
A vizinha que disse que deixei o fogão ligado está morta há 6 meses. A outra vizinha citada mora em Curitiba e não pisa naquela rua há 3 anos. Isadora começou a tremer. Tiago puxou a gravata, suando. Tudo inventado, cada depoimento, fabricado. Doutora Patrícia olhou para Dr. Sérgio com severidade. Isso é grave, doutor. Ele abriu a boca, mas nada saiu. E agora, a cereja do bolo, falei, sentindo uma satisfação amarga. Gravações. Walter conectou o notebook num alto-falante. O áudio começou a tocar. Primeiro, a conversa na minha casa, quando Isadora e Tiago tentaram me convencer a assinar os papéis. A voz de Tiago ecoou na sala. A senhora está sendo dramática. A gente é família. Tudo que é da senhora vai ser nosso um dia mesmo. A gente só está adiantando o processo para evitar problema. Isadora fechou os olhos, mortificada. Mas não terminei. A segunda gravação começou. A festa de aniversário. A voz de Tiago, clara, debochada. Em 2 meses aquela casa é nossa. Velho estorvo. Mas fazer o quê, né? Herança não cai do céu. E então, a risada de Isadora. Pelo menos ela tá cooperando. Imagina se fosse difícil, ia ser um inferno. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Doutora Patrícia estava pálida. Henrique balançou a cabeça, indignado. Até a escrevente parou de digitar, chocada. Isadora soluçou. Tiago estava vermelho, olhando para o chão. Velho estorvo, repeti, deixando as palavras pairarem. Foi assim que meu genro me chamou. E minha filha riu. Concordou. Virei para Isadora. Nossos olhos se encontraram. Eu te dei a vida. Abri mão da minha carreira por você. Passei noites acordada quando você tinha febre. Vendi joias da minha mãe para pagar sua faculdade particular quando o dinheiro apertou. E você... Você me chama de estorvo. Ela tentou falar, mas apenas chorou mais alto. Meritíssima, continuei voltando para a juíza. Este processo não é sobre minha capacidade mental. É sobre ganância. É sobre 2 pessoas que não querem esperar uma herança e decidiram fabricar uma interdição para tomar o que é meu ainda em vida. Doutora Patrícia folheou os documentos cada vez mais tensa. A senhora tem mais alguma prova? Tenho. Declarações de 4 ex-clientes meus, pessoas que acompanho há décadas, atestando minha lucidez. Extratos bancários mostrando que administro minhas finanças perfeitamente. E isso. Coloquei na mesa minha carteira da OAB. Esta carteira tem 46 anos, está ativa, pago anuidade religiosamente. Nunca deixei de ser advogada meritíssima, apenas deixei de exercer. Mas a mulher que defendeu casos contra gigantes do mercado imobiliário, que enfrentou machismo em tribunais lotados, que venceu promotores brilhantes como o Dr. Henrique aqui presente, essa mulher nunca morreu. Henrique sorriu abertamente agora. Ela só estava dormindo, completei. E agora acordou. Doutora Patrícia colocou os papéis na mesa, bateu o martelo. Vou determinar uma pausa de 15 minutos. Quando voltarmos, quero ouvir explicações da parte autora. E, Dr. Sérgio, sugiro que consulte o Código de Ética da OAB, porque o senhor pode ter problemas sérios. Ela saiu. Henrique a acompanhou, mas antes piscou para mim. Na sala, restaram apenas nós. Isadora se levantou cambaleante, veio na minha direção. Mãe, eu... Levantei a mão cortando. Não, agora não. Tiago tentou bancar o arrogante uma última vez. A senhora vai se arrepender disso. A gente é família. Olhei para ele com todo o desprezo que sentia. Família não trama, família não mente, família não chama a própria sogra de estorvo. Ele empalideceu. Saí da sala com Walter. No corredor, encostei na parede, tremendo, não de medo, de adrenalina. Você arrasou? Walter disse, orgulhoso. Ainda não acabou. Ah, mas já ganhou. Eles não têm mais nada. Sorri cansada. Então agora vem a parte que eles vão odiar mais ainda. Qual? Justiça.
Quando voltamos para a sala, a atmosfera tinha mudado completamente. Isadora estava com os olhos inchados. Tiago mordia as unhas, um tique nervoso que eu nunca tinha visto nele. Dr. Sérgio folheava seus papéis freneticamente, procurando alguma saída que não existia. Doutora. Patrícia entrou com uma expressão que eu conhecia bem dos meus tempos de tribunal. A cara de quem já decidiu e não vai mudar de ideia. Henrique voltou também, sentando-se com aquela postura impecável de sempre. Retomando, a juíza começou, voz firme. Dr. Sérgio, a parte autora tem algo a declarar? O advogado levantou, visivelmente abalado. Meritíssima, houve mal-entendidos. Meus clientes agiram de boa fé, preocupados genuinamente com a saúde da genitora. Mal-entendidos? Henrique interrompeu, sua voz ecoando com autoridade. Doutor, ouvi as gravações, vi os laudos falsos. Isso não é mal-entendido, é crime. Dr. Sérgio engoliu seco. Doutora Patrícia bateu o martelo. Vou além. Diante das provas apresentadas pela requerida, fica evidente que este processo foi movido com má-fé, baseado em falsas alegações e com o único propósito de apropriar-se indevidamente de patrimônio. Portanto, julgo improcedente o pedido de interdição e curatela. Isadora soltou um gemido baixo. Mais ainda, a juíza continuou, determino a abertura de inquérito para a apuração de litigância de má-fé, falsidade ideológica e possível estelionato. Os autos serão remetidos ao Ministério Público. Tiago ficou de pé, desesperado. Mas, doutora, isso vai arruinar... Sente-se, ela cortou, seca. Ele sentou. Quanto ao Dr. Sérgio Carvalho, determino a intimação da Ordem dos Advogados para análise de violação ética. Produzir petição baseada em laudos médicos fraudulentos é infração gravíssima. O rosto de Dr. Sérgio ficou cinza. A audiência está encerrada. A martelada final ecoou como um tiro. Walter apertou meu braço, triunfante. Henrique se aproximou, estendendo a mão. Doutora Madalena, foi uma honra presenciar isso. A senhora não perdeu o brilho. Apertei a mão dele, emocionada. Obrigada, Henrique, por tudo. Ele acenou e saiu, deixando um rastro de respeito por onde passava. Isadora tentou se aproximar, mas Walter bloqueou. Nem tente. Qualquer coisa que queiram dizer à minha cliente, façam por intermédio de advogado. Saímos do tribunal sob um céu que finalmente se abria. A chuva ameaçada nunca veio. Era como se até o tempo reconhecesse a vitória. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Nas semanas seguintes, a máquina da justiça girou implacável. O Ministério Público abriu investigação formal. Intimaram o doutor. Evandro, que confessou ter assinado o laudo sem me avaliar de verdade, Tiago pagou R$5.000 por aquilo. A clínica onde ele trabalhava rescindiu o contrato. As testemunhas falsas também foram localizadas. Uma confessou que Tiago ofereceu R$1.500 para mentir. Ela estava desempregada, desesperada, aceitou. Agora enfrentava processo por falso testemunho. Dr. Sérgio teve sua licença suspensa temporariamente pela OAB. O escritório que ele dividia com outros advogados o demitiu para proteger a reputação da banca. Tiago perdeu o emprego. A história vazou nas redes sociais. Alguém da audiência compartilhou e virou notícia em portais locais. Genro tenta internar sogra lúcida para roubar herança. A agência de publicidade onde ele trabalhava não quis associação com o escândalo. Demitiram ele em 48 horas. Isadora, que trabalhava meio período como consultora de moda, viu as clientes sumirem. Ninguém quer contratar alguém que tentou roubar a própria mãe. Mas eu não parei por aí. Entrei com ação de danos morais. Pedi R$150.000 de indenização. Walter achava que era muito, mas eu insisti. Não é pelo dinheiro, Walter, é pela lição. O juiz concedeu. R$150.000 que Isadora e Tiago teriam que pagar, em parcelas pesadas que iam doer no bolso deles por anos. Quando recebi o primeiro pagamento, 3 meses depois, peguei o dinheiro e fui direto para a zona leste da cidade.
o Lar São Vicente de Paulo, um abrigo para idosos vítimas de violência familiar, pessoas que foram abandonadas, roubadas, agredidas por filhos, netos, sobrinhos. A diretora, irmã Lúcia, me recebeu na salinha apertada. "A senhora quer fazer uma visita?" perguntou gentil. "Quero fazer uma doação." Entreguei o cheque. 150 mil reais. Ela arregalou os olhos. "Meu Deus, senhora, isso é o valor que minha filha me pagou de indenização por tentar me roubar", expliquei. "Não quero esse dinheiro. Quero que ele ajude quem realmente precisa." Irmã Lúcia segurou minhas mãos, lágrimas escorrendo. "A senhora não sabe o que isso significa pra gente. Vamos conseguir reformar o telhado, comprar remédios, melhorar a alimentação." "Eu sei exatamente o que significa", respondi. "Significa que algo bom nasceu de algo ruim." Saí de lá mais leve do que entrei, porque eu tinha provado algo. Não era o dinheiro que eu queria, era justiça, era dignidade, era mostrar que ações têm consequências. E Isadora e Tiago estavam aprendendo isso da forma mais dura possível. Mas a história ainda não tinha terminado. Faltava a parte mais dolorosa, a parte onde eu teria que decidir se existia espaço para perdão, ou se algumas traições são profundas demais para cicatrizar. Bloco 11. O perdão que dói mais que a vingança. 3 meses após a audiência, recebi uma ligação. Era Isadora. Fiquei olhando o nome dela na tela do celular, sem atender. 8 toques, 10, 12. Ela insistiu. Na 15ª tentativa, atendi. "Alô." Silêncio do outro lado, respiração pesada. Depois, a voz dela, fraca. "Mãe, posso conversar com a senhora?" "Está conversando." "Pessoalmente, por favor." Pensei em recusar. Seria tão fácil desligar, bloquear o número, seguir com minha vida como se ela nunca tivesse existido, mas alguma coisa, talvez curiosidade, talvez resquício de amor materno, me fez concordar. Sábado, 3 da tarde, na minha casa. "Obrigada, mãe. Eu..." Desliguei antes que ela terminasse. No sábado, ela chegou pontualmente, sozinha, sem Tiago. Estava irreconhecível. O cabelo, antes sempre impecável, estava preso num rabo de cavalo desleixado. Sem maquiagem. Roupas simples, jeans e camiseta branca. Olheiras profundas. Não a abracei. Apenas abri a porta e apontei para a sala. "Senta." Ela sentou na ponta do sofá, mãos no colo, olhando para baixo. Preparei café. Não por gentileza, mas porque precisava de algo nas mãos. Coloquei a xícara na mesinha de centro, sem oferecer a ela. "Então?" perguntei fria. Isadora respirou fundo. "Mãe, eu vim pedir desculpas." "Desculpas. Sei que não é suficiente. Sei que nunca vai ser. Mas preciso que a senhora saiba que eu me arrependo." "Do que exatamente?" perguntei, inclinando-me para a frente. "De ter tentado me internar, de ter me chamado de estorvo, de ter mentido, manipulado, destruído minha dignidade." "Do que você se arrepende, Isadora?" Ela começou a chorar. "De tudo. De tudo, mãe." "Choro fácil", respondi, sem emoção. "Lágrimas são baratas." Ela limpou o rosto com as costas da mão. Eu sei que sou uma pessoa horrível. Tiago." Ele me convenceu de que estava tudo bem, que era só questão de tempo mesmo, que a senhora ia precisar de ajuda de qualquer jeito, que a gente só estava se antecipando. "E você acreditou?" "Eu quis acreditar." Ela admitiu, a voz quebrando. "Porque era mais fácil. Porque a gente estava afundado em dívidas, o apartamento com prestação atrasada, cartão de crédito estourado. E quando o pai morreu, eu vi aquela casa, aquele dinheiro, e pensei que era a solução. Solução tirada de mim." Sim, pelo menos ela não estava mentindo agora. "Cadê o Tiago?" perguntei. Ela hesitou. A gente se separou. Senti uma pontada de satisfação, mas não demonstrei.
Quando? Mês passado. Ele pediu divórcio. Disse que eu arruinei a vida dele. Que por minha causa ele perdeu o emprego, a reputação, tudo. Como se eu tivesse feito aquilo sozinha. Mas você fez, apontei. Vocês dois fizeram, juntos. Eu sei. E agora que ele te abandonou, você vem aqui. Atrás do quê, Isadora? Dinheiro? Abrigo? Perdão fácil? Ela balançou a cabeça desesperada. Não, mãe. Eu não vim pedir nada. Só vim dizer que a senhora tinha razão. Sobre tudo. Sobre ele. Sobre mim. Sobre o que a gente era. E o que vocês eram? Aproveitadores. Pessoas ruins. Levantei, fui até a janela. Olhei para o quintal onde Arnaldo costumava regar as orquídeas. Sabe o que mais me machucou, Isadora? Perguntei sem olhar para ela. Não foi o dinheiro. Não foi a casa. Foi o desrespeito. Foi você olhar para mim e ver um obstáculo. Foi você rir quando Tiago me chamou de estorvo. Naquele momento, eu entendi que nunca fui sua mãe de verdade. Fui só a pessoa que bancou sua vida até você não precisar mais. Não é verdade? É sim, cortei, virando para ela. E você sabe que é. Ela desabou em soluços. Afundou o rosto nas mãos, o corpo inteiro tremendo. Parte de mim quis consolar. O instinto materno, velho e teimoso. Mas a parte racional, a que sobreviveu à traição, manteve os pés firmes no chão. Levanta, ordenei. Ela obedeceu, limpando o rosto. Você quer perdão? Perguntei. Não mereço. Não, não merece. Mas vou te dar algo melhor que perdão barato. Ela me olhou, confusa. Vou te dar uma chance. Uma única chance de provar que você é mais do que essa pessoa miserável que se vendeu por dinheiro. Como? Arranja um emprego. Qualquer um. Trabalha. Sustenta-se. Aprende o valor das coisas. E quando conseguir pagar a primeira parcela da indenização com seu próprio suor, sem a ajuda de ninguém, você volta aqui. Aí a gente conversa de novo. Mãe, eu já arranquei emprego, atendente numa clínica odontológica, ganhando menos que um salário mínimo. Ótimo. Então você já começou. Mas vai levar anos para pagar tudo. Exatamente, respondi. Porque perdão não é instantâneo. Confiança não se reconstrói em uma conversa. Você destruiu tudo que a gente tinha. Se quiser alguma coisa de volta, vai ter que reconstruir tijolo por tijolo. Ela acenou, engolindo o choro. E outra coisa, continuei. Não quero você aqui toda semana. Não quero telefonemas dramáticos. Você vive sua vida, aprende a se virar. E quando achar que cresceu de verdade, que entendeu a gravidade do que fez, aí você me procura. A senhora não vai me perdoar nunca, né? Olhei para ela por um longo momento. Perdão não é esquecer, Isadora, e eu nunca vou esquecer. Mas talvez, um dia, eu consiga olhar para você sem sentir essa dor no peito. Talvez... Ela assentiu, derrotada. Foi até a porta. Antes de sair, virou-se. Mãe, eu sinto muito. De verdade. Eu também. Fechei a porta e encostei nela. Chorei. Pela primeira vez em meses, chorei de verdade. Não de fraqueza, mas de aceitação. Aceitação de que algumas coisas quebram e nem sempre dá para colar de volta. Bloco 12. A lição final. 2 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. 2 anos que mudaram tudo. Estou sentada agora num café em Buenos Aires, olhando o movimento da Avenida Corrientes. O sol da tarde ilumina as mesas na calçada. O cheiro de medialunas recém-assadas mistura-se com o aroma forte do café portenho. Viajei. Finalmente viajei. Peru, Bolívia, Chile, Argentina. Lugares que Arnaldo sempre prometeu me levar e nunca levou. Não por maldade. A vida simplesmente consumiu os planos dele e eu deixei que consumisse os meus também. Mas agora não. Vendi metade da casa. Transformei o sobrado em 2 apartamentos independentes. Moro num, aluguei o outro para uma família jovem.
A renda complementa minha aposentadoria e me dá liberdade para fazer o que quiser. O que sobrou do dinheiro? Parte foi para a reforma, parte para essas viagens que estou fazendo há 1 ano. E parte foi para uma causa que encontrei por acaso. Dei uma palestra. Sim, uma palestra. A irmã Lúcia, do Lar São Vicente, me convidou para falar com um grupo de idosos vítimas de violência familiar. Primeiro recusei. Não sou palestrante, disse. Mas ela insistiu. A senhora é sobrevivente e isso vale mais que qualquer diploma. Fui, nervosa, sem saber o que dizer. Mas quando olhei para aquelas pessoas, senhoras de cabelos brancos, senhores curvados, todos com histórias de traição familiar, as palavras vieram naturalmente. Contei minha história, sem filtro. Sem poupar detalhes. Quando terminei, uma senhora de uns 70 anos levantou a mão. Como a senhora encontrou coragem para reagir? Pensei antes de responder. Não foi coragem, foi raiva, foi indignação. Foi recusar aceitar que meu valor como pessoa dependia da opinião de quem me traiu. Aplausos, abraços, lágrimas. Depois daquele dia, outros convites vieram. Associações de apoio a idosos, grupos de direitos humanos, até uma universidade me chamou para falar sobre capacitismo judicial. Descobri que minha história não era só minha. Era de milhares de pessoas invisíveis, silenciadas, consideradas descartáveis só porque envelheceram. E eu me tornei voz para quem perdeu a sua. Isadora? Ela cumpriu o que prometeu, trabalhou, ralou, pagou, centavo por centavo, a indenização. Levou 1 ano e meio, mas pagou. Há 6 meses, ela me ligou. Mãe, paguei a última parcela. Parabéns. Posso te visitar? Deixei o silêncio pesar. Pode. Ela veio. Diferente. Mais magra, mãos calejadas de tanto trabalho. Conseguiu promoção na clínica odontológica. Agora era auxiliar administrativa, ganhava um pouco mais. Tomamos café, conversamos. Não sobre o passado, sobre o presente. Ela me contou que fez terapia, que entendeu o quanto foi manipulada, mas também o quanto foi cúmplice ativa, que carrega culpa, mas está aprendendo a viver com ela. Não a perdoei completamente. Não sei se um dia vou perdoar, mas deixei uma porta entreaberta. Porque perdão não é reconciliação instantânea. É um processo lento, doloroso, que exige mais do que palavras bonitas. E eu não sou boba. Nunca fui. Termino meu café, pago a conta, levanto. Amanhã pego um avião para Montevidéu. Depois, quem sabe, Santiago novamente. Ou talvez Cartagena. Sempre quis conhecer. O celular vibra. Mensagem de Walter. Madalena, tem um canal de TV querendo te entrevistar sobre abuso financeiro contra idosos. Topa? Sorrio. Topo. Agenda para quando eu voltar. Guardo o celular e caminho pela avenida. Aos 70 anos, finalmente entendi algo que deveria ter entendido há muito tempo. Ser boa não significa ser boba. Ser gentil não é ser covarde. Amar não é aceitar desrespeito. E envelhecer não é perder valor. É acumular sabedoria que os jovens ainda vão levar décadas para conquistar. Isadora e Tiago achavam que eu era fraca porque fui gentil a vida inteira. Achavam que poderiam me esmagar porque eu escolhi ser mãe em vez de advogada. Mas não entenderam uma coisa simples. Eu não deixei de ser advogada. Apenas guardei a toga. E quando precisei, vesti ela de novo. Provei que respeito não se pede, se conquista. Que dignidade não se negocia. E que subestimar uma mulher que sobreviveu a décadas de invisibilidade é o erro mais caro que alguém pode cometer. Eles pagaram esse preço. E eu? Eu finalmente estou vivendo. Tico-tico-no-se paro na frente de uma livraria. Na vitrine, um cartaz. Nunca é tarde para recomeçar. Entro. Compro 3 livros que não preciso, mas que quero. Porque posso. Porque sou livre. E porque finalmente entendi que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É ser feliz apesar deles. E você,
que acompanhou essa história até aqui, já parou para pensar quantas Madalenas existem por aí? Quantas avós, mães, tias sendo silenciadas, desrespeitadas, roubadas por quem deveria protegê-las? Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir sobre dignidade, respeito e o valor das pessoas que envelhecem ao nosso redor, deixe seu comentário. Me diga de onde você está assistindo. Conta pra mim, você conhece alguma história parecida? Você já precisou impor limites em família? Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal, porque aqui a gente não conta histórias para entretenimento barato. A gente conta histórias que precisam ser contadas. Até a próxima. E lembre-se, nunca subestime uma mulher que já enfrentou batalhas que você nem imagina. Ela pode estar quieta, mas não está derrotada.